Bom dia a todos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais este Café com Palavra. Nós estamos tratando sobre o seguinte tema: personagens obscuros da Bíblia. E hoje queremos falar sobre um personagem que realmente eu acredito ser bem desconhecido, bem obscuro, bem ignorado na palavra de Deus, até porque a sua história é realmente muito pequena. Trata-se de Barzilai. Você já ouviu falar em Barzilai? Você se lembra desse nome na palavra de Deus? A sua breve história, a sua breve participação está escrita no segundo livro de Samuel, no capítulo 19. E é interessante porque é um personagem que pode nos dar algumas lições para a vida, que toquem o nosso coração, que nos estimulem a ser melhores homens, melhores cidadãos, melhores cristãos, melhores servos de Deus, melhores amigos. E por isso é importante que nós estudemos um pouco sobre o perfil de homens como este. Quero situar você rapidamente na história, exatamente porque é uma história pouquíssimo conhecida. Mas o contexto é conhecido. Trata-se do contexto em que o rei Davi estava fugindo do seu filho Absalão. Absalão havia estava promovendo uma revolta contra o seu pai, o rei Davi, e havia agregado muita gente, muitos guerreiros, muitos personagens importantes de Jerusalém e de Israel ao redor de si. E então ele levanta contra o rei, contra o seu pai, contra Davi, essa revolta, e a situação fica tão séria que Davi precisa fugir do palácio, fugir de Jerusalém. E com ele, naturalmente, vão muitas pessoas, muitos servos, muitos soldados, muitos colaboradores e muitos familiares. Então, é neste contexto de fuga de Davi, do seu filho Absalão, que nós vamos ver a presença de Barzilai. Durante todo esse período em que Davi estava fugindo do seu filho, muitas coisas aconteceram, muitas coisas chocantes, muitas coisas que nos fazem admirar bastante e que nos tocam o coração. E de todas elas nós podemos aprender alguma coisa. Você quer ver isso com mais detalhe? Leia mais o que está escrito no livro de 2 Samuel, que antecede e que sucede a esse texto de que estamos tratando do capítulo 19. Mas, pois bem, vamos ver o que está acontecendo. Quando Davi já estava voltando para Jerusalém, já era uma caminhada de volta para o palácio, porque Absalão já havia morrido, porque Davi e seus guerreiros já haviam ganhado a batalha. Davi está voltando para o palácio, para Jerusalém. E é nessa hora que surge essa figura Barzilai, um homem de 80 anos de idade, um gileadita, como diz a palavra, portanto, da tribo de Manassés. E é aí que surge essa figura interessante, importante, para nós estudarmos rapidamente neste dia. Não são muitos os homens de 80 anos, as pessoas de 80 anos, que nós vemos na Bíblia e que deixaram para nós alguma diferenciação, alguma orientação, algum ensinamento. E quando há essa pessoa, é importante que nós olhemos para eles, porque naturalmente eles têm muita vivência, têm muita sabedoria e, portanto, têm também muita humildade e muita capacidade de respeitar e de honrar. O que é que vemos então em Barzilai? Primeira coisa que nós vemos acontecendo, o texto nos fala de que ele foi um homem que, mesmo sendo tão idoso,
Naturalmente, tendo as limitações da idade, ele teve muita disposição. Primeiro, teve a disposição de caminhar com Davi, de até chegar ao Jordão juntamente com Davi. Primeiro, ele teve então essa capacidade de não olhar para a sua idade e de não se negar a servir, a colaborar, a ajudar, pelo fato de ter uma idade avançada. Ou seja, uma pessoa que tinha a virtude e que nos ensina a ter a virtude de sempre colaborar, de sempre ajudar, de sempre socorrer, de sempre prestar honra e serviços, ainda que tenhamos limites, ainda que a nossa idade nos desfavoreça em algum momento. Ou seja, ele está ensinando que a idade não é motivo para ninguém desistir, para ninguém desanimar, para ninguém deixar de ser útil e de servir aqueles que estão perto de si, e nesse caso, ao rei. Em segundo lugar, nós vamos ver com ele uma grande generosidade. O texto diz que ele era um homem rico. O texto diz que ele sustentou Davi enquanto Davi esteve em Manaim. Olha que o rei não andava sozinho. Olha que o rei naturalmente tinha muitas pessoas ao redor de si. E o texto diz claramente que Barzilai sustentou a Davi enquanto foi necessário que ele ficasse em Manaim. Ou seja, demonstra que ele era um homem generoso, um homem que tomava daquilo que possuía, dos seus bens, para socorrer, para ajudar, para abençoar. Ele era abençoado e ele abençoava. Portanto, é mais um ensinamento, uma coisa importante que nós podemos trazer para dentro do nosso coração. Abençoar sempre que pudermos com aquilo com que já fomos abençoados por Deus. Em terceiro lugar, nós vamos ver na pessoa de Barzilai que ele tinha muita consciência do seu momento histórico. Ele tinha consciência de que era um homem idoso. Ele tinha consciência do que a idade de 80 anos poderia fazer em termos de limitação na vida de alguém. Então, quando Davi o convida para ir para Jerusalém, para morar consigo no palácio, para sustentá-lo no palácio, ele diz: Não, eu já estou muito idoso. Eu não tenho mais condições de usufruir de todos os benefícios que você me daria no palácio ou em Jerusalém. Mas toma a Quimã e o leva e faz para ele aquilo que você faria por mim. Eu vejo aí o quê? Vejo uma capacidade muito grande de perceber o seu momento histórico, de que, a despeito de estar sendo útil naquela idade tão alta, ele percebia que havia limitações, que havia coisas que já não eram mais para ele. Muitas limitações podem acontecer na nossa vida, não só por idade, por várias razões, não é? Uma enfermidade, uma tragédia, uma pandemia, uma decepção, a perda de um emprego, uma dificuldade financeira. Muitas coisas podem ser limitadoras de nossas atividades, de nossas possibilidades na vida. E é importante que, mesmo sendo sempre tendo a disposição de ajudar, de colaborar, de servir e até de sustentar, como teve Barzilai com Davi, é importante que nós vejamos, percebamos cada momento histórico da nossa vida pessoalmente, momentos em que nós podemos dar mais e momentos em que podemos dar menos, momentos em que podemos fazer tudo e momentos em que não podemos fazer tudo o que nós gostaríamos de fazer. É o entendimento de um momento histórico, como o que vivemos hoje com a pandemia, quantas coisas gostaríamos de fazer e não podemos, quantas pessoas gostaríamos de ver e não podemos. É importante compreender, resignar-se, entender o momento histórico, como Barzilai entendeu naquele momento de sua vida, dizendo: não, nessa idade
já não sou mais uma pessoa para ir para Jerusalém desfrutar das benesses do palácio. Em quarto lugar, dentro desse contexto, eu vejo em Barzilai uma capacidade muito grande de abrir mão de recompensa, de abrir mão de privilégios. Ele chega a dizer: por que é que você, rei, me recompensaria? É como se ele dissesse: o que eu fiz não era para ser recompensado. O que eu fiz não é tão grandioso assim. O que eu fiz era só aquilo que, como servo, eu deveria fazer. Portanto, não é necessário que você, rei, me recompense. Ou seja, abrir mão de privilégios e abrir mão de ser recompensado. É algo difícil nos nossos dias, quando as pessoas estão o tempo todo querendo ser reconhecidas, querendo ser recompensadas, querendo receber lucros de qualquer coisa que se faça, quando as pessoas cobram muito umas das outras, é difícil que nós queiramos de repente abrir mão de uma possibilidade segura de uma recompensa, como era no caso a recompensa do rei Davi sobre ele. Ele abriu mão desses benefícios, abriu mão de ser recompensado, não considerou que isso era tão importante na sua vida como fora o servir e honrar ao rei. Que Deus nos ajude, nos abençoe e aprendamos com Barzilai essas quatro coisas tão importantes para que permaneçamos abençoados e sejamos muito abençoadores daqueles que cruzarem a nossa vida, o nosso caminho. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Amém.